muita paz para todo mundo. Vamos embora, gente, com a ministração da palavra. Vamos abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías. Eu vou trazer uma palavra aqui nesse livro que eu gosto muito de ler, né? Eu gosto muito de ler e eu me dedico muito na leitura, né? A leitura me acalma, me deixa bem. Eu me concentro na leitura e eu gosto de ler muito livros, eu gosto de ler a palavra, me faz um bem maravilhoso. E aí eu procuro extrair algumas mensagens que enriquecem e que fortalecem as pessoas, tá? Porque essa é a intenção, é de fortalecer você sempre, tá bom? Livro do profeta Isaías. Eu quero ler com vocês Isaías, capítulo de número 25. E eu quero ler apenas o versículo 4, que diz assim: a palavra de Deus, que é poderosa, diz assim: porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como tempestade contra o muro. Somente esse versículo, Isaías capítulo 25, versículo de número 4. Esse texto nos traz uma história que fala sobre a vida de Isaías, quando ele, muito usado por Deus, ele teve a autoridade e ele teve também a ousadia, né? Porque Isaías, ele foi um homem, um profeta, que a história conta que ele começou a exaltar a Deus. E quando ele exalta a Deus no capítulo 25, versículo 1, ele diz com muita propriedade. Isso é muito bom, sabe? Ele diz com muita propriedade que o Senhor, ele diz, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas, aos teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Então, ele exaltou a Deus e disse, tu és o meu Deus. Isso é muito bom, gente, isso é muito bom. A confiança da pessoa em dizer, tu és o meu Deus. Deu para entender? É a mesma coisa quando você expressa para Deus em meio a uma tempestade, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às noites escuras, em meio o caos da vida. Você diz que tu és o meu Deus. Um exemplo. Seguimos um exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego quando estava na fornalha, ou antes de ser lançado na fornalha. Houve uma proposta para eles assim: se vocês, quando toca o som do pífaro, da sambuca, da harpa e de toda sorte de música, se vocês, ali foi uma chance dada para eles. Por quê? Porque tocou a primeira vez e quando tocasse, que ouvisse o som, ia ter que se prostrar diante da estátua. Só que eles não se prostraram, ficaram em pé. E aí, o que acontece? As pessoas que ali estavam viram que aquilo ali não estava dentro do normal nem do programado deles. Então, comunicaram ao rei. E o rei disse, vamos dar uma chance para ele. Conversa com eles, que isso aí não pode acontecer, não. Se tocar de novo e eles não se prostrar, eles vão ser lançados dentro da fornalha. Minha gente, isso aqui é coisa séria, minha gente. Isso aqui é coisa muito séria mesmo. Se não se prostrar, eles vão ser lançados. Avisa ele, dá uma chance, conversa com eles. Não vamos lançar logo assim, não. Vamos conversar com ele, vamos avisar eles, porque se tocar
e eles não se prostrar, eles vão ser lançados na fornalha. Então avisa para eles aí. Aí eu fico pensando, chegaram até Sadraque, Mesaque e Abednego, só é o seguinte, aqui todo mundo tem que se prostrar. Quando ouviu o som ali da harpa, da sambuca, do pífaro, os instrumentos musicais, quando eles começarem a tocar, vocês têm que se prostrar. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam confiantes em Deus. E essa confiança em Deus é o que nos faz vencer todas as coisas, irmão, todas as coisas. Cada um de nós já passamos por muitas situações na vida da gente, mas a gente confiou em quem? Em Deus. Deu para entender? A gente sabe que Deus é o caminho, a verdade e a vida, irmão. É Deus. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego confiou em Deus. E os exemplos dele e desses homens, eles reproduzia de uma maneira como reproduz nos dias de hoje. Deu para entender? Nós temos fé porque os homens tiveram fé. Amanhã, algumas pessoas vão ter fé por conta da sua fé. Tem um vizinho que tem fé porque ele se espelha em você, porque ele viu que através da sua fé você venceu, você ganhou. Deu para entender? As pessoas às vezes censuram algumas coisas e alguns milagres que acontecem. Deus faz milagre onde Ele quer, irmão. Eu não prego placa de igreja, não prego, não, nada disso, não. Mas às vezes as pessoas recebem as vitórias, os milagres, é por conta da fé. Deu para entender? Deus não vai deixar de fazer milagre na vida de uma pessoa, porque a pessoa de outra religião não recebe milagre. Só quem recebe milagre é os crentes. Não, irmão. Deus faz milagre na vida das pessoas, conforme a fé das pessoas. Um exemplo, tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não têm fé. E tem pessoas que estão fora da igreja e têm fé. Deu para entender direitinho aí a comparação? Então, Deus faz milagre na vida de quem Ele quer. A pessoa tem fé que se orar por um copo de água e tomar aquela água depois da oração, a pessoa tem fé que recebe uma cura. E aí Deus faz. Já tem outro que, não, eu não acredito que isso aí pode acontecer, não. Aí não toma água, não ora, não se preocupa com nada. Então, nós temos que entender que Ele é Deus e que Ele faz do jeito que Ele quer. E que ninguém aqui na face da terra, acredite nessa palavra aqui, ó, ninguém na face da terra ensina Deus a trabalhar e fazer o que Ele quer, não, minha gente. Ninguém determina a maneira, o jeito que Deus vai fazer, não. Quem determina é Deus. Quem faz é Deus. Foi por isso que o profeta Isaías ele disse: Senhor, tu és o meu Deus. Todo mundo, não é assim? Não, o Deus é meu. Não, o Deus é nosso. Deus é nosso. Deus é nosso, nós somos dele, glória a Deus. Mas ele disse porque ele estava ali tendo aquele momento de adoração e ele estava falando no momento de entrega de propriedade, sabe? De querer, de desejo. Ele não estava sendo egoísta, não. Ele estava ali, sabe, na fé. Por isso que ele disse: Senhor, ó Senhor, tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas. Olha aí, ó, porque ele estava louvando a Deus, ele estava reconhecendo, ele disse: Eu te louvarei porque fizeste maravilhas. Quantas vezes que Deus faz maravilhas na vida da gente e a gente não louva? Minha gente, vamos evitar ser ingrato pelas coisas boas que Deus faz. É verdade, minha gente. A gente recebe tantas vitórias. Tem coisas que a gente nem conta, porque nem todo mundo precisa saber, ou tem que saber disso. Não, não. Algumas vitórias você não compartilha com todo mundo, não. Tem coisas que Deus faz na sua vida que você não precisa estar dizendo a todo mundo, não. Você escolhe as pessoas a dedo para compartilhar. E você vê que quando você compartilha, quando você comenta, você vê que a pessoa se alegra do outro lado. Deu para entender? A pessoa nem vê
nem viu o que você alcançou, mas a pessoa, só em você dizer, a pessoa se alegra. Isso é muito bom. Aí é onde entra. Porque fizeste maravilhas, os teus conselhos antigos são verdades e firmeza. Tá vendo? Os conselhos antigos de Deus vêm de onde? Vem da Bíblia, irmão. Então ele estava expressando: tu és o meu Deus, porque tu fizeste maravilhas. Quantas maravilhas que Deus faz. Ei, para um pouco para pensar, para um pouco para lembrar das maravilhas que Deus tem feito na tua vida. Porque na minha ele tem feito, tá? Não é que eu mereça. Você pode ter essa certeza. Deus tem feito maravilhas na tua vida também, porque na minha vida ele tem feito maravilhas. Tem. Não é que eu mereço, não. Não mereço, não. Eu tenho muito defeito. Eu tenho muitas falhas. Mas Deus faz maravilhas na vida da gente quando a gente menos espera, e Deus faz a maravilha. Um estalar de dedo assim, ó, pá! Jesus, que é isso aí, Senhor? Não mereço, não. E ele, mas tome, meu filho, mas eu estou lhe abençoando. Deus é assim. Deu para entender? Foi por isso que ele disse: porque fizeste maravilhas, os teus conselhos antigos são verdades e firmezas, porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. Ele está falando que de uma cidade Deus fez um montão de pedra. Olha a grandeza de Deus, as maravilhas de Deus. Por que Deus fez de uma cidade um montão de pedras? Porque aquela cidade não estava cooperando com o reino dele. Tem coisas que Deus constrói e existem coisas que Deus destrói. Deus pega uma cidade e faz um montão de pedra. Assim, ó, pá, pronto, montão de pedra. Tem muitos lugares que eram uma cidade hoje, devido a essas guerras que vem acontecendo, que eu nem entro nesses assuntos, isso para mim nem me interessa assim, da guerra. O que me interessa é as vidas, é os inocentes. Deu para entender? Mas o que eu estou falando é, muitas cidades por aí, não é mais cidade, é um montão de pedras. As bombas, as coisas destrói. Deu para entender? Então, algumas ele fez como um montão de pedras. É a Bíblia que diz, no livro de Isaías, capítulo 25, versículo de número 2. Montão de pedras. E da cidade forte, uma ruína. Deus pegou, fez de uma cidade um montão de pedras, de outra cidade Deus fez uma ruína. Uma ruína, tá lá. Tá escrito aqui, ó. Uma ruína. E do passo dois estranhos que não seja mais cidade e jamais se torne para edificar. Ou seja, ele está falando aqui dos estranhos que Deus fez com que eles não sejam mais cidade nem se torne a edificar. Ou seja, existem coisas na vida da gente, está escrito aqui, o capítulo 25, versículo 2. Existem coisas na vida da gente, guarde essa palavra aí que ela é para você. Existem coisas na vida da gente que a gente não pode fazer, não pode destruir, mas aí Deus destrói. E quando Deus destrói, ela não é mais edificada. Está escrito aqui, ó. Jamais se torne a edificar. A edificar quer dizer a fazer de novo. Deus está falando com você e está dizendo: eu destruo, e o que eu destruo não é para edificar. Quantas coisas que Deus destrói? E Deus é destruidor, ele destrói, ele é Deus, ele tanto constrói como ele destrói. O que ele quer destruir? Quantas coisas que Deus destrói? Quantas coisas que Deus destruiu? Eu posso aqui, irmão, eu posso aqui citar vários exemplos da Bíblia de algo que foi destruído e que eu não tenho dúvida que foi Deus. Como, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Eu gosto da Bíblia, né? Eu gosto de ler, eu gosto de guardar a palavra, eu aprendo muito com a palavra. E a palavra me ensina tanta coisa boa. Eu vou provar para você que Deus destruiu o exército de Faraó. Foi destruído por quem? Pelos homens? Não. Foi destruído por Deus. Deu para entender aí? Foi destruído por Deus. Por quê? Porque Deus abriu o mar, fez o povo dele passar. Quando o exército de Faraó veio atrás, que entrou todo dentro do mar, Deus fechou o mar. O povo de Israel já estava muito longe. Deus fechou o mar e destruiu todo aquele exército. Foi Deus ou não? Estou pregando mentira ou estou pregando a verdade? Estou pregando a Bíblia.
E a Bíblia não mente, não se engana, não deixa dúvidas a respeito disso. Existem coisas que Deus destrói. Sabe que nós precisamos ser muito grato a Deus quando Ele destruir algo, que às vezes parece, meu Deus do céu, que palavra boa, que parece, existe tantas coisas que parecem inofensivas, mas que são ofensivas. Existem várias coisas que não parecem ser agressivas, mas são agressivas. Está nos agredindo, sabe? Está sendo agressor para a gente, está agredindo de uma maneira. E o detalhe, viu? Meu Deus do céu, que palavra boa. Olha o detalhe aqui, ó. Às vezes a agressão, escute, guarda aí essa palavra. A agressão, ela não é na carne, não. É, às vezes sofremos agressão, e a agressão é na nossa mente, no nosso coração. A agressão meu Deus, me enfiou aqui, ó. A agressão é na alma. A alma é agredida de uma maneira tal. Meu Deus do céu, como eu estou arrepiado aqui, Jesus. É a palavra, irmão. É que às vezes a alma ela sofre agressão. E sofre, sofre. Sofre agressão a ponto de você não comer, de você não dormir, de você não viver. Você está entendendo essa palavra? Então, existem coisas que Deus destrói aquilo que está nos agredindo. A agressão ela pode ser verbal, uma pessoa verbalizar, falar coisas que lhe atingem de imediato e que você não consegue nem se mexer. Você entende? É assim que acontece. Então Deus, ele destruiu os estranhos. Está escrito aqui, ó, o capítulo 25, versículo 2. Ele destruiu o estranho. O que é o estranho? O estranho é algo que vem mas que você não estava esperando. O estranho é a surpresa que vem, que você não estava pensando, que você não estava querendo, mas é o estranho que veio. Então, a Bíblia diz que Deus destrói o estranho. Tudo que é estranho na sua vida. Estranho é aquilo que também não é de costume. Estranho é tudo aquilo que lhe pega de surpresa. É você estar num lugar, um exemplo, né? Vou dar um exemplo para você. É você estar num lugar, de repente você escuta um estrondo, um barulho bem longe de algo que explodiu, uma explosão, uma batida forte de carro. E você, de longe, você escutou. E aí você, até mesmo num quintal, em algum lugar, e você dirigindo, um pneu furou e você diz, oxe, que barulho estranho, e você vai, oxe, tem alguma coisa errada. Deu para entender? Então é algo estranho. E Deus destrói tudo aquilo que é estranho. Receba essa palavra aí. O que é estranho, o que é incompatível ao seu sistema, o que é incompatível a você, o que lhe tira da rotina, o que lhe tira do seu dia, o que lhe tira a sua paz, o que tira a sua alegria. O que faz isso são seres estranhos, são alimentos estranhos, são palavras estranhas, são palavras que não são edificantes. E Deus está dizendo para você que ele destrói o estranho. É o tema da mensagem hoje. Eu não tenho outro tema para colocar, não. E quem sabe eu só coloco o tema que Deus manda. E a mensagem, o tema da mensagem hoje é destruindo tudo aquilo que é estranho. Ou destruindo o estranho. Em qualquer área da sua vida. O que é estranho, Deus está dizendo, eu vou destruir. Você recebe essa palavra, se é uma dor, ela é estranha. Você já sentiu uma dor e diz, que dor estranha? Meu Deus do céu, tudo que é estranho, Deus vai destruir. Receba essa palavra, não deixe, está escrito aqui, ó, dos estranhos que não seja mais cidade e jamais se torne a edificar. Os estranhos, Deus está destruindo o estranho. Não, não vai haver edificação dos estranhos, não. O que Deus destrói, ninguém mais constrói. Creia que ele tanto constrói como ele também destrói. E ele está dizendo para você que ele destrói o estranho. Você já esteve em algum lugar e de repente alguém estranho chegou? Alguém estranho chegou? Meu Deus.
Eu contei já uma história aqui, eu não sei se vocês lembram dessa história, que eu tinha ido pregar em um outro lugar, que eu não vou dizer onde foi. Acho que eu já falei já, não vou entrar em detalhe, que eu sou cuidadoso, né? E eu estava num lugar, chegou uma pessoa muito estranho. Eu não conhecia, para mim era estranho. E a pessoa me afrontou de uma maneira tal, estranho. E ele disse assim, eu já falei isso já outra vez, mas eu repito que tem gente que não escutou e pode escutar agora. E eu me lembro que eu estava num lugar e ele disse assim, do nada, ele era estranho. Ele do nada disse assim para mim, de verdade, que eu estou inventando mentira, não. Jamais eu vou inventar mentira aqui. A gente prega aqui e tá aqui com muito tremor e temor, sabe? A gente. Não, não. Aqui é tudo certinho, nada de invenção. Deus sabe que não é. E a pessoa olhou para mim assim, do nada, estranho. Eu tava numa paz, numa tranquilidade. Em outro estado eu estava. E a pessoa chegou, ia passando, aí parou e disse assim: falou com a pessoa que estava do meu lado e olhou para mim e disse: você é de onde? Eu sou de Pernambuco. E a pessoa disse: mesmo assim, Pernambuco não tem homem, não. Só tem homem na Paraíba. E eu olhei para a pessoa e Deus me deu aquela tranquilidade que eu já conheço, né? E eu não já sei, rapaz, eu já sei como é que é. A gente vai para determinados lugares, a gente sabe que a qualquer momento algo estranho pode surgir. E eu já ando atento nisso. E o estranho surgiu e disse: não tem homem lá em Pernambuco. E eu, cuidadoso, vigilante todo, irmão. Eu peguei e disse: ele, é isso mesmo, você tá certo. É isso mesmo. Tá com medo dele? Não, não. Só tava evitando problemas. Tá certo. É isso mesmo, mesmo. E subiu aquela catinga de aquele mau cheiro de morte, sabe? Foi. Aquele cheiro aquele mau cheiro de carniça, de coisa estranha. O estranho, ele chega de surpresa assim para querer destruir. Mas Deus está dizendo dentro da palavra dele para você, meu Deus, está na Bíblia. Eu não estou inventando palavras, não, viu? Eu jamais faço isso, não. Eu estou pregando, eu estou seguindo o que está aqui. Se o que está aqui em Isaías 25, versículo 2, que a ruína do passo dos estranhos, que não seja mais cidade, jamais se torne a edificar. Deus destrói o estranho e ele não é mais edificado. E ele não se levanta mais. Por isso que tem coisas que Deus destrói na vida da gente e não deixa mais ser reconstruído, não deixa mais edificar. Quantos estranhos? E eu peguei, quando senti um mau cheiro, eu disse à pessoa que estava, dá licença, eu vou entrar aqui, tá bom? Mas entrei atento, né? Eu entrei, eu senti o mau cheiro da morte, eu digo, olha aí, o estranho. Se a morte ambulante, a morte andando por aqui procurando problema comigo, não. Eu, ó, entrei, deixa esse Satanás aí, irmão. Pronto, deu para entender, deu para entender. O estranho é assim. Se chegar um estranho num lugar e querer falar com você, eu sei que tem gente que é tão bonzinho que dá atenção. Eu não dou, não. Não, não. Nem me chame. É estranho, nem me chame que eu não vou nem olhar para você, meu amigo. Não, não, não. Se eu não conhecer, não, não, não. Não. Ainda tem um, sabe? Não, não, não. Não, não, não. Eu vou estar falando que eu não conheço? Só falo com quem eu conheço, quem eu sei. Deu para entender? O estranho. Deus é grande. Só quem sabe é o susto que toma é quando você se depara com um estranho. Mas Deus, meu Deus do céu, eu fico aqui me controlando, sabe? Mas Deus manda dizer para você que está aí. Isso aqui é uma palavra que vem do coração de Deus. Isso aqui é palavra que Deus manda dizer a você, para que você venha se fortalecer. Deus manda dizer a você que está aí, receba essa palavra. Deus manda dizer assim a você: olha, o estranho não vai chegar perto de você. O estranho, eu
destrui, ele não será mais reconstruído. Deus destrói, irmão. Quantas coisas que Deus destruiu da minha vida, que era estranho, não era algo normal, não. Você recebe essa palavra, eu fico rindo porque eu fico me alegrando aqui. Esse sorriso é de alegria, porque a palavra está sendo ministrada, e eu sei que essa palavra, ela está edificando, ela está fortalecendo, ela está levantando pessoas, ela está ajudando pessoas a viver bem, viva bem, cuidado com tudo aquilo que é estranho. Deixa eu explicar para você algo aqui, um exemplo. Vou dar um exemplo para você, tá? Isso é verdadeiro que eu vou dar, esse exemplo que eu vou dar. Uma comida que você nunca comeu e você de repente viu lá, porque tem gente assim, eu não, viu? Não como em todo canto, eu não, eu sou muito cauteloso nisso. E aí você viu uma comida, menina, um exemplo, né? Que pudim, viu? Não, quero provar desse pudim. Tem gente assim, não pode ver nada que quer. Não sei se aqui tem, por aí tem. E aí, ou outra comida que você nunca comeu. Não, nunca comi isso aqui não, mas prova, rapaz, é tão bom. Aí você vai e come. Sabe o que é que acontece? É uma comida estranha. Se você nunca comeu, nunca comi, vou provar. Deixa eu dar um exemplo aqui, nada contra, viu? Nada contra quem vende, quem faz, quem vive disso. Nada contra quem gosta também. Um exemplo, tá? Eu nunca comi ostra. Mas tem gente que gosta. Dizem que desce, não sei como lá. Sei não, você acaba lá, abre, tá, mexe lá, bota algumas coisas dentro, tem gente que pá pra dentro. Aí diz que engancha por aqui, depois desce. Sei lá. É algo estranho para mim. Eu nunca comi e nem quero. Mas tem gente que gosta. Fiquem à vontade. Deu para entender? E às vezes o corpo reage de uma maneira porque foi algo estranho. Você fica com agonia. Entende? Meu Deus, eu me lembrei agora de um determinado, de uma determinada pessoa, um amigo, que eu não vou nem falar esse testemunho dele não, que é horrível, horrível e terrível. Mas ele comeu algo induzido pelos amigos. Não, rapaz, tem nada a ver não, bora comer. E mataram lá um não sei o quê, e assaram, fizeram um guisado lá, depois ele comeu, depois ele ficou se sentindo mal, ficou mal. Mas por quê? Porque foi algo estranho. E Deus está dizendo para você que o estranho não vai chegar até você. Receba essa palavra aí. É o estranho. Deixa eu seguir mais um pouquinho. Eu já estou encerrando essa mensagem para que você possa entender. Entendeu, não foi? Deus está destruindo o estranho. O estranho está sendo destruído. Deixa eu anotar esse tema aqui. O estranho destruído é o tema da mensagem hoje. Destruído, deixe não. Tudo que é estranho. O estranho destruído. Eita, palavra boa. Pronto, receba aí. O estranho destruído, tá destruído. Você já disse a alguém assim, alguém já falou algo para você, disse, está destruído, em nome de Jesus. E é para destruir mesmo. E não será mais edificado. E não se levantará mais. E não virá mais. E não aparecerá mais. E tu não verás mais. Tem coisas que a gente tem que destruir mesmo. Não é para ter pena nem medo, não. É destruir, ponto. Então, aqui ele falou do estranho destruído, no capítulo de número 25, versículo de número 3, diz que pelo que glorificará um povo poderoso. Quem é esse povo poderoso? É os que adoram a Deus, é os que têm fé, é os que são muitas vezes de uma religião, mas têm fé. Então, se torna uma pessoa muito poderosa, a qual nada lhe abala, nada lhe abate, nada lhe faz desistir, nada lhe carrega para onde quer. Porque quando nós estamos fracos, minha gente, sem fé, a gente fica muito vulnerável, sabia? A gente está sem força, a gente fica muito, muito, muito vulnerável. E eu quero que vocês entendam que o nosso adversário tem muita sede na gente, tá? Tem muita sede na nossa mente, tem muita sede no nosso coração, tem sede no nosso corpo, para querer destruir, para querer danificar, para querer fazer o que ele quer. Está repreendido. Pelo que? Olha o que diz a palavra. 25 de Isaías, versículo 3. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis
te temerá. Tá vendo? É a Bíblia que diz, irmão. A Bíblia Sagrada está dizendo aqui que nós somos um povo o quê, minha gente? Um povo poderoso. Você se sinta, não é pecado não. Se sinta uma mulher poderosa. Se sinta um homem forte, poderoso. Eu não estou falando aqui de poderoso, porque tem o poder. O poder é só de Deus. Isso aqui é uma forma simbólica. Um homem poderoso, uma mulher poderosa, se sinta. Que mulher poderosa é essa? É a mulher corajosa. Que homem poderoso é esse? É um homem firme, um homem corajoso, um homem que tem Deus, uma mulher que tem o Espírito Santo, Deus dentro dela, uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa que não abre mão daquilo que quer, daquilo que deseja, onde quer chegar. Essa é uma pessoa poderosa, minha gente. Uma pessoa poderosa. Tem tanto testemunhos de pessoas, sabe? E essa pessoa, quando testemunha, ela mostra um determinado poder, entende? Um poder. Quando a gente vence algo, quando a gente decide, toma a decisão certa, sabe o que, é que a gente sente? Forte. Acertei, ganhei. Deu para entender? Eu posso falar aqui, deixa eu falar para você aqui. Um ano de 97, era o ano de 97, eu trabalhava num lava-jato. Presta atenção nisso aqui. Muita gente sabe que essa história é verdadeira. Eu trabalhava num lava-jato e isso é verdadeiro, viu? Só não vou dizer o número para ninguém querer jogar, pelo amor de Deus. E eu trabalhava no lava-jato, eu não estava na igreja, eu era de menor, né, ainda. 97, era 97. Não, acho que eu já tinha habilitação. Não, tinha não, tinha não, tinha nada. E eu estava ainda aprendendo a dirigir. E eu me lembro que em 97, todo, de manhã, de tarde, de noite, chegava um rapaz numa moto vendendo. Não, vendendo. Era um jogo que ele passava lá de 1 milhar, valendo uma moto de R$ 2.000. E aí, eu, todo dia que ele vinha, era R$ 2, só R$ 2. 97, R$ 2 era um valorzinho bom, né? Ainda é hoje, mas menos. Então toda vez eu botava lá. Quando eu ganhava lá uma gorjeta, eu guardava, eu digo, isso aqui é para moto, para eu ganhar aquela moto, para eu ganhar aquela moto, para eu ganhar aquela moto. E toda vez eu jogava. E um dia de manhã eu joguei um número de um carro da funerária que dormia nesse lava-jato. E eu joguei, não vou dizer o número, não, para ninguém querer depois, né? Deus me livre. Nem me pergunta que eu não vou dizer. Aí eu peguei, joguei. Quando foi, o rapaz chegou depois. Eu tava debaixo de um carro lavando, ele pegou, chegou e disse assim, ele disse, para aí. Quando eu parei, eu disse, que foi? Ele disse, tu ganhou, vai chamar teu pai para ir buscar tua moto, tu ganhasse essa moto aqui. Eu disse, eu ganhei. Ele disse, tu ganhou, tu acertou 1 milhar. Eu disse, foi mesmo. Ele disse, foi. Eu peguei, tá bom, que hora fecha lá, tá hora, pronto, quando eu largar aqui, eu vou chamar meu pai para ir buscar. Eu peguei, subi, chamei meu pai, ele disse, pega lá o teu papel. Quando eu pego, eu disse, pronto, foi tu mesmo, tu ganhou. Eu peguei, quando larguei, subi, chamei meu pai, eu disse, olha, eu ganhei uma moto de R$ 2.000 na época. Foi verdade isso, viu? Foi verdade isso aí, meu Deus. Aí eu peguei, aí a gente foi buscar, quando pegou a moto, eu saí dando dinheiro a todo mundo que trabalhava lá comigo, eu dei 50 um, 50 outro, saí dando dinheiro a todo mundo. Porque foi muita alegria. Eu sempre tive meu coração grande, né? Eu saí dando dinheiro a todo mundo, dei dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pronto, e a moto bonita, azul bonita, deu para entender? Então, às vezes a gente ganha. Aí eu ganhei. Eu disse, meu Deus do céu. Mas eu sei que foi a mão de Deus poderosa. Foi Deus quem fez aquilo. Deu para você entender? Deus faz do jeito que Ele quer. Deus abençoa quem Ele quer. O que, que eu estou querendo dizer isso? Foi a minha perseverança. Todas as pessoas que são perseverantes, elas alcançam objetivos porque perseverou, porque foi corajoso, porque insistiu. Deu para entender? Na época eu insistia, o que eu quero, eu vou ganhar. Um dia eu ganho, um dia eu ganho, um dia deu. Antigamente, hoje, mas
Você se torna poderoso e poderosa quando você persevera. Quando você deixa de acreditar, muitas vezes, em tal e tal, para acreditar em você. Acredite em você, acredite no seu projeto, acredite no seu empenho, acredite na sua força que Deus lhe deu. E Deus vai honrar você grandemente. Acredite, foque em você, seja você, entenda que Deus está com você. Vou encerrar essa mensagem agora. Entenda que Deus está com você e que vai lhe abençoar, e que vai lhe ajudar e vai lhe dar grandes e grandes bênçãos. Livro de Isaías 25, verso 4, para encerrar. Se eu entrasse aqui com muita profundidade aqui, eu ia destrinchar esse versículo aqui. Tem muita coisa para sair daqui, muitas palavras maravilhosas. É da Bíblia, viu? Não é minha, não, que eu não tenho nada. Está na Bíblia aqui, ó. Capítulo 25, versículo 4. Porque foste a fortaleza do pobre. Deu para tu entender aí? Isaías disse: porque foste a fortaleza do pobre. O que é ser a fortaleza do pobre? É ajudar o pobre. Deu para você entender? Às vezes nós estamos, ou nós somos fortaleza para alguém. Quando nós ajudamos alguém, isso aqui não fala só de pobre material, fala do pobre espiritual. Às vezes nós somos uma fortaleza de alguém, e através da minha vida, através da sua vida, você ajuda alguém. Sabe o que é que você está sendo? Uma fortaleza. Então ele disse, Isaías disse, foste, porque foste uma fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, porque tem um pobre e tem um necessitado. Então ele fala, foste fortaleza do pobre, ele fala, foste fortaleza do necessitado na sua o quê? Angústia. Olha aí, ó, o pobre e o necessitado na sua o quê? Angústia. Tu fosse uma fortaleza, tu ajudou, tu chegou, tá angustiado, calma, Deus está contigo, vai te ajudar. Tá sendo uma fortaleza para essa pessoa. Aí ele diz mais aqui, ó, refúgio contra a tempestade. Está vendo que às vezes nós somos o quê? Uma pessoa está numa tempestade tão grande. O que é que somos? Claro, Deus é, não é? Refúgio. Na tempestade. Você pode estar numa tempestade, mas eu quero lhe dizer que Deus é o teu refúgio. Mas eu quero te dizer que Deus levanta alguém, meu Deus, para ser um refúgio. Outro dia, eu me lembro, eu não vou dizer o dia, nem. Não vou entrar em detalhe, não. Não vou dizer quando foi. Eu me lembro que eu disse assim para uma pessoa assim, uma pessoa amiga mesmo, uma mãe e uma filha, né? Que tem um carinho, um respeito grande por mim, são pessoas maravilhosas. E eu disse assim, eu não vou dizer quando foi que eu disse isso, não. Eu me lembro que eu disse assim, eu disse, olha, quando vocês puderem, apareçam. Eu me sinto tão sozinho lá, fico sozinho lá. Oi, mano, não demorou muito não. Quando ouviram, mandaram assim: olha, não se sinta assim não, viu? A gente tá aqui, mas tá orando. Não se sinta sozinho não. Ô, rapaz, aquilo foi uma fortaleza para mim. Aquilo foi um refúgio, um refrigério assim que eu disse: ô, tá vendo que carinho. Isso é carinho, isso é algo que vem de Deus. Isso é Deus quem faz isso, que usa as pessoas. Deu para entender? Às vezes nós estamos sendo também refúgio quando alguém está na tempestade, somos o refúgio de alguém. Por isso que alguém nos procura. Você está sendo procurada por alguém, ou você está sendo alguém vê refúgio em você. Ou alguém está lhe procurando, ou você está procurando alguém. Quando você procura alguém, é porque você sabe que esse alguém é um refúgio. Que quando você procura, você sabe que tem resposta, você sabe que ele ajuda. Isso é refúgio, minha gente. Eu gosto de pregar essa palavra, às vezes eu não quero nem parar. Ah, meu Deus, como eu gosto, viu? Essa palavra faz bem para mim e para você também. Ela fortalece a gente de uma maneira grandiosa. Essa palavra nos faz viver, gente. Essa palavra, ela é muito boa. Eu estou encerrando já, tá? Ele fala aqui, refúgio contra a tempestade. Deus é refúgio contra a tempestade. Ele fala sombra contra o calor. Olha o que Deus é. Deus é o quê? Deus é fortaleza, refúgio. Deus é sombra contra o calor. Meu Deus, é, tá muito calor aí, é. Eu não tô falando do calor físico, não, gente. O calor que a gente sente do sol, do mormaço, do abafado. Tô falando do calor, o calor que muitas vezes nos faz soar.
Deus é sombra no calor. Tu pode estar num calor que ninguém não abre nenhuma sombrinha para que tu tenha sombra. Mas o Deus grandão está falando contigo e está te dizendo que ele é sombra no calor. Oh, aleluia! Receba essa palavra. Deus é sombra no teu calor, rapaz. Levanta a tua cabeça, confia em Deus. Eu já passei por muito calor na minha vida, já. Não é o calor do corpo, não, que eu sou friento, eu sou o contrário, né? Eu sou friento, eu não sinto calor, eu sinto frio, né? Não, eu sou tão bem morno, eu só sinto frio, não sou calorento. Eu estou falando do calor, o aperto, as dificuldades, quantas vezes que eu senti calor, hã? O medo, o calor dá medo, o calor faz você, se você não tiver cuidado, você entra no desespero, é o calor. Se você está no calor, Deus está dizendo que Ele tem sombra para você. Está escrito aqui, não está escrito, eu não estou mostrando que está na palavra, está na palavra. Até o meu cansaço some quando eu estou pregando essa palavra. Hoje meu dia foi difícil, mas escute, quando eu estou pregando essa palavra, até o calor vai embora, né? Deus faz sombra, oh, coisa boa, coisa boa. Aí eu encerro agora essa mensagem. Ele falou, sombra para o calor, ele é sombra, porque o sopro dos opressores é como tempestade contra o muro. Escuta, eu encerro aqui, ó. Deus está dizendo, está na Bíblia, viu? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Meu Deus do céu. Eita, tá aqui, ó. Capítulo 25, versículo 4. Sabe o que Deus está dizendo para você para encerrar? Que ele, eita Deus, que ele vai soprar, que Deus vai dar um sopro nos opressores contra o muro. O opressor vai bater no muro, Deus vai dar um sopro tão grande nos opressores. Eu não sei quem é que está te oprimindo, pode ser família, pode ser dentro da igreja, pode ser no trabalho, eu não sei aonde é, no teu ministério, não sei onde é. Está na Bíblia aqui, não estou inventando mentira, não. Deus está dizendo, eu vou dar um sopro no teu opressor, tu vai ver, tu aguarda tão somente. Eu não sei onde é que ele vai parar, ou ela, não sei quem é. Eu sei que Deus vai dar um sopro no opressor, meu Deus do céu, que vai bater forte na parede. E nunca mais esse opressor vai ser o mesmo. E alguns nunca mais vai te perturbar. Que Deus te abençoe. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra ministrada. Ajuda o teu povo, fortalece o teu povo. Meu Deus, vai perdoando nossos pecados, nossas falhas, Pai querido, que o Senhor sabe que a gente tem. O Senhor sabe. Aqui não tem que esconder nada diante do Senhor, não, que o Senhor sabe dos nossos erros, as nossas falhas que cometemos. Nos ajude, tenha misericórdia. Eu só quero a sua misericórdia, Pai. Senão eu sou consumido. Pai querido, abençoa essa pessoa. Seja com essa pessoa. Pai amado, a mensagem de Deus, a mensagem que eu ministrei hoje sua, Pai, é que o estranho, meu Deus, o Senhor está destruindo. Destrua mesmo. Sopre mesmo. Jogue esse opressor onde o Senhor quiser jogar. Meu Deus. O opressor que oprime a obra, oprime o cantor, oprime, enfim, Pai, o seu povo. Sopre o opressor. Meu Deus do céu. Que o teu nome seja glorificado. Muito obrigado. No teu nome eu te peço, como também te agradeço. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Guardem essa palavra no nome de Jesus. Amém.